Bem-vindos ao canal, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre o livro Bom Soldado, de Ford Madox Ford. Esse livro, ele não é muito conhecido, também eu acho que tem que ter cuidado quem quiser ler, porque não é qualquer pessoa que vai gostar dessa obra, é uma obra assim, um desafio literário, coloco como um desafio, porque nem todos gostam desse estilo, tá? É um estilo vanguardista. Foi um livro escrito no início do século XX. Esse autor, ele é muito mais conhecido no mundo literário do que no mundo dos leitores. Muitos escritores fazem referência a essa obra. É uma obra pioneira como uma obra vanguardista, pela maneira como ela escreve. Mas assim, é uma obra difícil, uma obra que muita gente não vai gostar. Eu digo isso não pela incompetência do leitor, mas pela questão estética, porque essa questão estética ela é bastante pessoal. Então, às vezes, a pessoa começa a ler e vai achar que a recomendação foi uma furada, porque não gostou da obra. Então, assim, para mim, eu gosto de ler esses livros porque eu entendo que eles eles são pontos de referência na literatura. E essa obra é bastante pioneira, ela é muito vanguardista, porque é uma obra da década de 10 do século XX e ela é anterior a muitas obras consideradas modernistas dessa época. Inclusive, o autor frequentou o círculo literário de Paris com vários escritores, não só escritores, mas todo um círculo artístico que é referência como os anos loucos da década de 20 em Paris. Mas a gente quase nunca encontra o nome dele, sabe? Ele é bastante esquecido. Mas muitos escritores, não todos, mas muitos escritores fazem elogios e têm essa obra como uma referência. Por quê? Porque é uma narrativa bastante diferente. Ele vai, volta, sabe? É meio caótica, meio desconexa. Na verdade, ele tenta manipular o leitor. Aqui nós temos a história de, basicamente, dois casais. Outras terceiras pessoas entram nessa história. Há casos de adultério, né? Inclusive o narrador, o John Dow, ele é o homem traído nessa história, traído pelo melhor amigo, com a própria mulher. Então ele vai dar a versão dele dos fatos, só que ele passa um capítulo dando muitas informações pra gente, depois ele recomeça a história, passa outras informações, então a partir daí a gente percebe que ele omitiu detalhes e fez a gente ter uma determinada simpatia ou rejeição de um personagem, que isso muda. Então ele manipula o leitor aqui, é meio desordenado, ele vai e volta, aí ele começa um capítulo e volta num ponto lá atrás para explicar um detalhe como por que uma determinada pessoa estava dobrando as roupas, sabe? Ele vai passando detalhes, informações que às vezes é cansativo. Então, assim, é uma leitura que é, de certa forma, um desafio. Ela é bastante um desafio, então ela é bastante vanguardista, bastante esquecida, né? Ele não foi um escritor de sucesso, ele ficou bastante para trás no tempo, mas como membro dessa elite vanguardista da década de 20, principalmente em Paris, ele foi responsável por criação de revistas literárias, foi uma pessoa bastante importante nesse meio, embora tenha ficado meio esquecido quando a gente se refere a esse período, ou quando a gente busca informações sobre esse período. Mas a obra é bastante diferente, bastante caótica, bastante cheia de pontos falhos, né? E a gente começa a suspeitar da narrativa dele, essa que é a verdade. É um narrador aqui que ele começa a fazer com que a gente suspeite do que ele está falando por essa questão. Porque ele dá algumas informações, depois ele acrescenta outras, muda algumas, faz com que a gente tenha simpatias ou rejeição por determinados personagens,
ao longo de toda essa narração aqui. É bastante trágico, a gente tem algumas mortes aqui, a gente tem um suicídio bastante dramático, todo suicídio é algo bastante dramático, mas assim, muito sangrento, muito brutal. Nós temos mortes por problemas de saúde, que ele relaciona a conduta das pessoas nessa obra. Então, assim, é um livro que é bastante diferente, bastante pioneiro, né? Outros que vieram depois ficaram muito mais famosos do que ele. Essa técnica de narrativa, ela hoje é bastante comum, mas na época em que foi escrita era muita vanguarda. Então nós temos aqui basicamente essas duas famílias, com alguns terceiros entrando na história, esses dois casais. Nós temos muito adultério, muita traição, muitos problemas. Tá? E a gente tem uma situação que ele mostra como se esse mundo, um mundo anterior à Primeira Guerra Mundial, ele estivesse assim desconectado da realidade. A elite europeia, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, ela vivia questões bizantinas. Ela não percebia que uma grande tempestade, uma tempestade devastadora estava vindo e que iria causar assim uma verdadeira fissura na civilização a partir do momento que ela aconteceu. É como se essas pessoas estivessem dançando à beira do abismo sem perceber o que estava acontecendo, como sonâmbulos. E ele, para mim, ao apontar essas questões bizantinas, em alguns casos aqui, ele mostra muito disso, dessa alienação total, principalmente da elite europeia, que não conseguia perceber o que estava por vir. Um vulcão estava se desenvolvendo aos pés dessas pessoas e elas não tinham a menor noção disso. Ele cita um ou outro evento aqui, que mais tarde foram considerados elementos importantes para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, mas ele cita meio que para pontuar. Veja como que essas pessoas estavam perdidas, como que elas não percebiam o que estava acontecendo. Então, tem essa questão. Outra questão importante para mim, que ele pontua aqui, que ele deseja mostrar aqui, é que o mundo nunca é aquilo que a gente deseja que ele seja. Nunca é aquilo que a gente espera. Então você tem aqui personagens com muitos defeitos, mas que acabam sendo pessoas boas, e personagens que são virtualmente corretos, perfeitos no comportamento, mas que acabam por ser pessoas más. Como assim? A gente nunca conhece realmente as pessoas com quem a gente lida. E meio que ele chama a atenção para que o mundo dos adultos é um mundo de fracassos, de desencanto, de desengano, de angústia, de perda de expectativas, né? de destruição das ilusões. O mundo é um moinho. Né? Vamos até citar aqui um pouco a letra da nossa conhecida música. O mundo é um moinho extremamente destrutivo. E ser adulto é ser capaz de lidar com essa destruição das expectativas, das ilusões. E a grande parte dos personagens aqui não consegue lidar com isso. Não consegue ser realmente adultos. O Edward, que é o bom soldado, é uma pessoa de princípios, é uma pessoa de uma era superada. Ele está no século XX, mas ele é um homem de outros períodos da história. É o melhor amigo. É o melhor amigo que acaba por se envolver com a mulher do John, né? E ele sente uma decepção profunda com isso. É o que destrói as ilusões que ele tem sobre a vida. E ele vai narrando isso aqui a partir do ponto de vista dele. Enfim, é uma obra diferente, é um desafio de leitura, não é uma obra que todo mundo vai gostar. Não, como eu disse para vocês, não pela incompetência do leitor, porque é uma obra que em alguns momentos ela é cansativa, porque ele tem essa insistência em manipular a nossa opinião sobre os personagens, sobre as situações que acontecem aqui. Eu vejo assim, em alguns locais, quando a gente vai comprar o livro, ele omite informações. Como é que a gente sabe que ele omite informações? Porque num capítulo ele faz todo um relato,
No capítulo seguinte, ele faz o mesmo relato, acrescendo informações, e aí a gente fica sabendo que ele havia omitido essas informações no relato anterior. Então é isso. É uma experiência literária diferente. Hoje, esse tipo de narrativa já é muito comum. A gente tem experiências narrativas desse jeito em várias outras obras, mas isso aqui foi muito pioneiro, porque esse livro foi publicado em 1914. Assim, antecipou muita coisa que viria depois. Vale a pena. É um livro barato, eu fiz questão de verificar. É um livro bastante barato, bastante acessível. Então, assim, dá para pelo menos experimentar esse desafio literário. Bem, um abraço a todos e até o próximo livro.